Muito bem-vindas e bem-vindos ao Empreendedoras em Foco, projeto que destaca o incrível e inspirador mundo do empreendedorismo feminino. Aqui a gente mergulha nas histórias de mulheres visionárias que estão transformando o cenário dos negócios com sua determinação, criatividade e paixão. Uma realização da Rádio 107 FM e da Prefeitura Municipal de Itapejara, a gente tem o privilégio de trazer até você histórias de empreendedorismo que vão além da inspiração, moldando o futuro dos negócios e da sociedade. A cada episódio, você tem uma jornada única, onde exploramos os desafios, sucessos, aprendizados de empreendedoras que ousam sonhar alto e fazer acontecer. Do surgimento das ideias mais inusitadas aos obstáculos superados com resiliência, cada história compartilhada nesse programa é uma fonte de inspiração para todas que buscam realizar os seus próprios sonhos. Lembrando que você vai poder acompanhar as 6 entrevistas dessa primeira temporada, que é focada no empreendedorismo jovem, no YouTube da Rádio 107, Spotify, no site 107.com.br, no aplicativo da rádio e também na nossa programação no Dial, o seu radinho. Então, para não perder nada, já assina o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Serão 6 entrevistas de mulheres incríveis e jovens empresárias, já com muita história para contar. Prepare-se para se encantar, motivar e aprender com mulheres extraordinárias que estão deixando a sua marca no mundo dos negócios. Esse é o Empreendedoras em Foco e você é nossa convidada especial. E a gente inicia essa temporada recebendo nada mais, nada menos do que a Daniele Passos Fracasso, que é idealizadora e também proprietária da Barrica de Fogo, uma loja especializada em vinho aqui em Itapejara, faz eventos também, mas já a gente vai saber mais sobre isso. Dani, que prazer contar com a tua presença aqui. Então, oi, Julie. Oi, pessoal, os ouvintes, espectadores da 107. É um prazer enorme estar aqui para poder contar a minha história, a história da Barrica e também fazer o pessoal aqui de Itapejara, né, e das cidades próximas também conhecer um pouquinho da gente. Muito bacana. Dani, como é que você costuma se apresentar quando perguntam quem é a Daniele? Então, eu sou sempre uma pessoa bem extrovertida, divertida, eu me considero também um pouquinho da convivência com a minha mãe, para quem conhece ela. E também sou uma pessoa muito curiosa e procuro sempre aprender mais e me aprofundar nos assuntos que eu gosto. E aí, há poucos dias, você inaugurou um espaço físico da Barrica, né? Fez essa mudança, mas eu queria começar do começo, entender como é que surgiu a ideia do negócio de vocês e como ele funciona também. Então, o início começa com o meu pai. O meu pai é uma grande figura, assim, para mim, né, nessa parte. Eu sempre achei o máximo essa cultura do vinho, né, história e tudo. E ele sempre foi um apreciador, né, do vinho. Então, eu também queria saber mais sobre isso, também aprender a tomar o vinho, né. Então, quando eu ia para lá, porque eu morava com ele, né, e faz uns 5 anos que eu moro aqui. Então, quando eu ia visitar ele, a gente fazia uma jantinha, um almoço, e ele abria um dos vinhos dele. E eu tomava aquele vinho forte, assim, descia liso, sabe? Eu nem sentia o gosto nem nada. Porque eu tomava os vinhos suaves, né? Então, eu queria aprender a tomar aqueles que ele tomava. E aí, conforme foi passando esse tempo, eu fui me acostumando ao paladar e, sem perceber, eu já estava tomando, né, o vinho fino, o vinho seco, que é o que ele tomava. Então, que é o que a gente tem em grande abundância ali na loja. Deixa eu perguntar até uma dúvida pessoal, assim. As pessoas que apreciam vinho ou que conhecem um pouco mais, elas não tomam vinho suave? Ou isso é um preconceito, assim? Surge como um preconceito, né? Tomar, por exemplo, sangue de boi. Todo mundo começa no sangue de boi, né? Então, na verdade, sim, a gente vai adaptando o paladar.
Porque sangue de boi, ele é um vinho de mesa, né? Então, o vinho de mesa é feito de uvas americanas, que a gente chama, que é aquela que a gente come in natura, sabe? Que tem no mercado. E aí, o vinho fino são feitos de uvas vitiviníferas, que se tu come in natura ela, tu não vai conseguir, né, comer, porque ela é bem tânica, tu vai sentir uma secura, assim, na gengiva, né? Enfim. Então, o pessoal que quer tomar os vinhos finos, né, eles saem, né, do vinho suave pro vinho meio seco, que tem um pouco de açúcar ainda, né, porque para ser um vinho seco, ele tem que ter no máximo 4% de açúcar por litro. E para ser um vinho suave, um moscatel, por exemplo, tem que ter mais de 25 gramas por litro. E o vinho meio seco, ele tá entre os 4 gramas e 25 gramas, né? Então, tem essa transição para quem, né, quer tomar o vinho seco mesmo. O nosso público é totalmente, assim, do vinho seco. O pessoal não toma o vinho suave, vinho de mesa mesmo. Mas dá para entender que existe essa transição, né, Dani? Contigo aconteceu, acho que as pessoas jovens, elas encaram a bebida de uma outra forma, assim, a gente vai envelhecendo e vai apreciando mais, né? Eu acho que vai desenvolvendo esse gosto, assim, também, né? É isso. Porque, na verdade, o vinho é uma das bebidas mais complexas que a gente tem, né? Que existem. Então, dá para explorar muito. Cada vinho é diferente, principalmente quando são blends, mais de uma uva, né? Então, dá para explorar muito. Tem vinhos que passam em barrica, tem outros que não. Tem outros que envelhecem na cave, né? Tem outros que envelhecem no fundo do mar, que a gente fez um post no Insta sobre isso. Que esse deve ser mais... Deve ser, porque, na verdade, eles contam que pelas ondas e pela temperatura constante, o vinho ele ganha um outro sabor, sabe? Uma outra complexidade. Então, tem vinhos de todos os tipos para todos os gostos. Então, a gente explora isso bastante na barrica, né? Trazendo uvas tradicionais no mercado, tipo Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Malbec, mas também uvas diferentes para o pessoal justamente explorar. Agora, a gente está percebendo que tem uma alta procura do nosso público com uvas totalmente diferentes. Eu ia fazer essa pergunta depois, mas acho que vai encaixar agora. É necessário ter dinheiro para tomar um vinho bom? Ou existem alguns rótulos mais baratos que você pode viver essa experiência de apreciar um bom vinho? Então, eu vou puxar um gatilho que a barrica, a gente é especializado em vinhos de pequenas a média vinícola, assim, né, de produção baixa, e familiar, que foca mais na qualidade do que na quantidade, né? Então, a gente tem vinhos a partir de 50, 60 reais até vinhos de 200, mais, né? 400, enfim. Então, na verdade, a gente não tem vinhos que a gente encontra no mercado, justamente para explorar a qualidade. A gente acha muito... É um assunto polêmico agora. A gente vai entrar aqui. Mas a gente vê muito DV Catena, Angélica Zapata, enfim, Cordeiro com pelo de lobo, sabe? Que são vinhos, rótulos mais modinha que a gente chama, né? Porque, é bonito postar esse vinho. Por exemplo, um DV Catena, né? O pessoal compra 200 reais. O vinho em si, a qualidade dele vale o que? Uns 80 reais. O resto desse valor é marketing, né? Então, para esse pessoal que não está muito adaptado ao vinho, que não sabe identificar, assim, ainda certas, né, os sabores, enfim, né, vai nesses rótulos que o pessoal já posta ou toma com mais frequência, né? Então, a gente tem vinhos na barrica que são vinhos mais baratos que esse e que muitas vezes têm mais qualidade, né? Mas como não são rótulos conhecidos, principalmente nas degustações o pessoal prova, né? Então, não sei se tu vai puxar depois esse assunto, mas é interessante para o pessoal provar coisas diferentes. Eu acabei indo para explorando mais a questão do vinho, né, Dani? Mas vamos voltar. Aí, tudo começou, então a história da barriga começou com a tua relação com teu pai, né? Essa admiração, você foi aprendendo. E aí, quando é que foi que decidiu montar um negócio relacionado a isso? Então, eu comecei a namorar com o Rubens
acho que todo mundo conhece. Então, a gente decidiu fazer uma viagem para Bento, né? Então, a gente ficou ali alguns dias, visitou várias vinícolas diferentes das mais tradicionais, né? Tipo, Miolo, Aurora, enfim, a gente quis explorar outros lados. Então, ali a gente conheceu muita história sobre isso e mais sobre os vinhos, porque teve uma vinícola em específico, a Vista Montes, que a gente ficou lá sozinho com o proprietário e o enólogo, né? Então, ali a gente conversou, assim, umas 3 horas sobre tudo. E aí foi o que acendeu, assim, sabe? Quando a gente voltou para casa, eu comecei a pensar muito nisso e eu queria muito começar uma loja, né? Começar um Instagram aqui na cidade sobre isso, né? Então, eu ainda trabalhava no CLT e, assim, ia moldando a minha rotina para atender o Instagram e começar a falar sobre isso. Então, foi assim que começou. E também eu coloco a Nath Mantovani muito na minha história, que ela é uma empreendedora aqui também, né? Então, minha amiga pessoal, maravilhosa, ela que me incentivou também a criar a loja. Ela me disse, não, começa a gravar uns stories, a falar mais com o pessoal, que com certeza vai ter mais gente interessada nisso, né? Porque aqui em Tapejara não tem muito essa cultura, né? Então foi assim que começou o Insta da Barrica. Aí você pensou em criar conteúdos para agregar ali e fazer a venda também pelo Instagram. Esse foi um investimento, assim, todo o teu estudo, a tua dedicação durante esse tempo antes, e aí desenvolver esses conteúdos e... Isso, no início, na verdade, eu queria um Insta mais para falar sobre dicas, curiosidades, enfim, não tinha muita venda no início, né? Não era essa a ideia principal, porque eu tinha ainda muito medo, né, de começar a venda das garrafas e vinho. Então, a ideia principal era dar dicas e curiosidades e começar a explorar esse lado para ver como é que ia o andamento. E quando é que vocês tomaram a decisão para montar uma loja física? O que vocês tiveram que pensar, né? Em que momento entenderam que era a hora de fazer essa aposta? Porque eu acho que essa análise, ou não sei se é algo bem pensado racionalmente, também tem a questão do instinto, de às vezes a gente saber, né, quando é o momento. Mas eu acho que isso é muito importante para quem está pensando em empreender, ou mesmo já está nesse processo, talvez tenha uma loja online e ache que fazer esse salto para um espaço físico seja algo que seja interessante também, né? Como é que foi, Dani, esse processo, assim? Então, para a gente abrir a loja física, a gente começou a pensar em como estava a minha rotina, né? Eu chegava em casa bem cansada do trabalho e eu não tinha muito esforço, eu não conseguia ter muito esforço durante a noite para conseguir postar, né? Enfim, falar sobre a Barrica no Insta. E era uma coisa muito caseira, né? Então, às vezes, dava essa impressão de que o pessoal não levava tão a sério. Então, a gente tava esperando muito a hora certa. E não existe hora certa. E foi aí que eu vi isso, sabe? A gente fica esperando, não, vamos esperar guardar um pouco mais de dinheiro em caixa, algo nesse sentido para começar. Mas não existe o momento certo, né? Agora eu até penso que a gente poderia ter feito isso antes. A Barrica começou com uma ideia do espaço físico só para um escritório. Eu saí do meu trabalho, né, fixo, e abri um escritório só para eu, sei lá, mandar, enviar os vinhos para outras cidades e não ficar em casa, né, porque em casa a gente procrastina bastante, né. Então, foi com essa ideia. Mas eu pensei com o Rubens, já que a gente vai alugar um espaço, por que a gente não monta um lugar, né, um espaço mais bonitinho para o pessoal ir conhecer, olhar os vinhos, enfim. Então, aí a gente começou a fazer um projeto, né? A gente tem uma bancada lá na Barrica e uma mesa que o pessoal nas sextas-feiras vai pro happy hour, se reúne todo mundo lá e toma um vinho, né? E eu queria isso. Eu queria estar perto das pessoas, assim, e que elas tirem as dúvidas, né? Se eu vou tomar um vinho, vou fazer um risoto, o que eu posso harmonizar com isso, né? Então, quando as pessoas vão na Barrica, a gente dá essas dicas também.
Então, o espaço físico também foi para eu conseguir me aproximar das pessoas, ter um espaço mais profissional para gravar, né? Para, enfim, postar as fotos dos vinhos. Então, na verdade, a hora certa é quando a gente perde um pouco do medo para dar esse passo. E aí, Dani, por exemplo, se a pessoa vai lá e tá iniciando no mundo dos vinhos, assim, quer beber com um pouco mais de qualidade, assim, vocês também auxiliam, além de dizer o que pode harmonizar com o que, mas assim, a pessoa falar, ó, eu venho do vinho suave, quero começar a explorar outros rótulos, vocês dão essa orientação também. Também. A gente tem também alguns vinhos meio seco, né, que eu tinha comentado antes, que tem um pouquinho de açúcar, né, então que deixa um pouquinho mais suave. E também a gente tem uvas mais leves. Por exemplo, a Merlot é uma uva que não é aquela uva tão pesada, não dá um vinho tão pesado para quem está saindo do suave. O Merlot, Pinot Noir, são vinhos tintos, né, que super dá certo para quem está saindo do suave para o vinho fino. E aí vocês continuam fazendo as degustações, os eventos que vocês faziam antes da loja física estar montada? Vocês fazem os eventos ainda? Também a gente faz. Dia 6, agora de abril que passou, a gente fez uma degustação com mini hambúrguer, com la carne, né? Então, a gente quer trazer comidas mais diferentes, assim, para harmonizar, né? Hambúrguer, o que é? Vinho tinto. Mas não dá para ser só vinho tinto, sabe? Pode ser outras coisas. A gente teve um vinho laranja, que a gente harmonizou com o primeiro hambúrguer, que é um vinho branco, na verdade, mas que passa por um processo do vinho tinto, né? Então ele ganha mais complexidade, uma cor diferente, ele tinha uma cor dourada, assim, maravilhosa. E era um blend de 5 uvas, né? Que dava uma complexidade e um sabor diferente, né? Para a combinação com o hambúrguer. Dani, você comentou que aqui Itapejara não é uma região que tem essa cultura do vinho, né? E aí vocês estão tendo que explorar isso, que tem, a meu ver, 2 lados, assim, o positivo, porque vocês estão abrindo um mercado, mas é um grande desafio também, né? E aí eu até queria que você falasse um pouquinho em relação ao público de vocês, como que vocês encontraram ele, como que vocês definem ele, porque eu acho que quando você vai montar uma empresa, isso é essencial, né? Saber para quem tu vai se dirigir, que produto que tu tem que entregar para aquele público, né? Com suas especificidades. Eu acho que isso é um ponto essencial na hora de empreender, né? Uhum. Então, na verdade, o nosso público principal são casais, né? A gente não tem, assim, tantas pessoas da minha idade, por exemplo. Normalmente são de 25 anos para cima, algum casal que outro da minha idade, sim, a gente tem. Né? Então, principalmente a gente vê nas degustações isso, a gente tenta explorar um pouco mais o mundo do vinho e tem um pouco da teoria para o pessoal começar a entender, né? Porque tem gente que realmente quer, né, entender sobre isso. Quando a gente faz a percepção olfativa, o que sente, né? No vinho, porque cada pessoa vai sentir alguma coisa, né? A gente tem a memória olfativa desde que a gente nasceu, então eu tenho uma memória olfativa de um jeito, você tem outra, né? Então, nas degustações, principalmente, a gente conversa muito e troca essa ideia, né? Pra gente conseguir definir o que tem no vinho, né? Então, essa troca entre mim e o público é maravilhoso. Aqui a gente tem ainda uma cultura muito de vinho de colônia, né? Então, não tô dizendo que os vinhos de colônia são ruins, bem pelo contrário, né? Tem momentos que a gente toma o vinho de colônia e tem momentos que a gente toma o vinho fino. Mas, quando você quer alguma coisa mais especial, algum jantar, um presente, enfim, o pessoal sempre nos procura, né? Para essa questão mais dos vinhos premium, enfim, né? Então, a gente está tentando também, aos poucos, principalmente nas degustações, que eu consigo, né, ter mais contato com o público, de conseguir dar informações e ensinar um pouquinho, né? Todo mundo sai de lá aprendendo alguma coisa. Então, a gente tem uma ficha técnica de cada vinho. O que é tanino, o que é acidez, como é que eu sinto, como é que eu sei qual é o corpo do vinho, né? Então, tudo isso a gente vai passando de uma forma mais simples
para não assustar também, né? O pessoal achar muito a teoria e não voltar mais. Mas também que eles saiam do evento, né? Querendo voltar e querendo explorar mais, né? Sobre esse mundo do vinho. Inicialmente, a gente tinha mais amigos e parentes nas primeiras degustações, né? Então, conforme a gente foi crescendo e fazendo mais, vão surgindo pessoas novas. Agora, atualmente, a gente tem cerca de 30 a 40 pessoas nas degustações e sempre tem gente nova, né? Quando o pessoal posta stories, a gente ganha bastante seguidores novos e também aqueles que seguiram vão nas próximas, né? Então, isso é muito legal. Agora, a gente está conseguindo fazer com que o pessoal conheça, né? A Barrica está fazendo quase 2 anos desde que a gente abriu o CNPJ, o Insta, né? Então, agora que a gente está conseguindo fazer com que o pessoal nos conheça. Para aumentar, então, o número de seguidores, para também convidar que mais pessoas conheçam a Barrica de Fogo, vamos contar para as pessoas que a gente está fazendo surpresa aqui, onde é que fica, qual o horário de atendimento. Então, a Barrica agora a gente abriu no Edifício Profissional Center, 1510, em frente ao MEME, ou também perto, né, o Fernando Borba. A gente atende das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 6h30 até nas quintas, né? Nas sextas a gente fica até às 11h, por aí, porque o pessoal vai fazer o happy hour lá e tomar um vinhozinho com os amigos, né? Então a gente tá na sala 704, no 7º andar. Ótimo. Eu tinha muito medo de ser no 7º andar, confesso. Por quê? Porque, né, não é ia ser uma loja, assim, de calçada, né? Então, como a gente também não era muito conhecido, o nosso medo era de o pessoal não querer subir 7 andares, né, para ir até a loja. Mas como é um prédio inteiro comercial, né, tem a recepcionista ali que ajuda, né, auxilia as pessoas. Então, desde que a gente inaugurou, a gente vende todos os dias. E tem aumentado a nossa procura, né? Então, ali já me deu um alívio enorme. Eu achei que você tinha algum problema com o número. Não. Mas é uma proposta diferente também, né? Porque dá para enxergar um visual diferente da cidade. Acho que nenhum bar, assim, tô chamando de bar porque na sexta-feira tem o happy hour, tem um cenário desse tipo, né? Então, acho que também é uma tendência aí que talvez seja lançada. E ainda a gente tem esse ambiente, assim, mais tranquilo, mais privativo, né? Fica quase como uma sociedade secreta. Isso. Uma confraria. Então, a gente tem, o nosso ambiente as cores da Barrica, que é o ocre, e o chumbo, assim, preto um pouco mais clarinho, né? E a gente tem as luzes mais quentes, que dá um ar, assim, mais aconchegante, né? Ao meu ver. Então, a gente tem uma adega e logo na frente da adega a gente já tem a bancada. Então, o pessoal toma, já olha os vinhos ali e conversa bastante. E muita risada, muita conversa, e é o que a gente gosta. Para conhecer melhor, só indo lá, né? Com certeza, a gente espera todo mundo. Para quem quiser só dar uma olhadinha, ou se tem algum presente que quer dar, a gente auxilia nisso também. Legal. Dani, a gente vai fazer um intervalinho, pequeno intervalo, logo a gente volta com mais uma história para contar para você. E você já sabe que toda história tem um começo. E esse primeiro bloco a gente pôde explorar um pouquinho, então, sobre essas vivências que talvez sejam muito parecidas com a tua e que você que está nos assistindo e nos escutando pode contar para a gente também através das nossas redes sociais, do WhatsApp, comentando no YouTube. Deixa a gente saber se você está curtindo tanto quanto eu. A gente vai então para esse pequeno intervalo e logo volta com mais conversa com a Dani. Agroepop, novidades do agronegócio e música sertaneja de qualidade. Agroepop, nas manhãs da Rádio 107 de Itapejara. Voltamos, e aí eu queria fazer um convite para você, Dani. Começarmos esse segundo bloco apreciando um dos vinhos que tem lá na Barrica de Fogo, que você trouxe aqui.
Claro. Aí, enquanto você abre, eu quero que você vá abrindo e respondendo. Desafio. Vamos ver se ela sabe tanto assim sobreviver. Ah, aí eu queria entender, Dani, se teve algo marcante, assim, nessa tua trajetória, né? Na tua e do Rubens, né? Mas hoje, como você é a nossa grande estrela aqui, vamos deixar o Rubens de lado. Mas ele é teu sócio, né? Enfim. Sim. Se teve algo que marcou, assim, e qual que é o aprendizado dessa experiência também? Então, eu acho que o maior aprendizado para mim foi perder o medo de fazer alguma coisa nova, porque eu sempre fui muito certinha, digamos assim, né? Então, eu sempre fiz tudo muito corretamente, tudo bem pensado, bem planejado. Não que não foi bem planejado, foi sim, mas eu sempre tinha muito medo de fazer alguma coisa nova. Então, eu acredito que para mim, para o meu pessoal, foi essa evolução de perder o medo e realmente ir atrás das coisas, sabe? Porque se a gente não vai atrás, ninguém vai fazer por nós. Eu não tenho como pedir para outra pessoa vir aqui, né, apresentar a barrica. Eu sou a barrica, né? Então, o maior aprendizado realmente foi perder o medo, enfrentar esses desafios e fazer tudo o que eu tinha em mente, né, acontecer. Mas o que tu acha que fez tu perder o medo? Consegue pensar, assim, porque isso também é uma dica legal. Porque eu até queria comentar aqui em relação ao fenômeno da impostora, que até pouco tempo atrás se chamava síndrome da impostora, mas que a gente não usa mais porque ela não é exatamente uma síndrome, né? Mas que ela faz a pessoa acreditar que ela é um engano, né? E a pessoa acaba se sabotando, assim, não acreditando muito nela, ficando muito insegura. E eu acho que para a mulher sentir isso é muito mais presente, assim, né? Por conta de toda a história do mundo, né? Da sociedade que a gente vive. E, então eu acho que entender da onde que você conseguiu ficar mais segura para fazer isso seria uma dica bem legal, assim, para quem também quer empreender, né? Talvez o vinho? O vinho dá uma ajudada a gente a se soltar, né? Vamos fazer um brinde antes. Depois vamos falar desse vinho também. Então, voltando. Eu acredito que principalmente, né, a família, principalmente os amigos também. Como eu disse antes, a Nath foi uma grande incentivadora disso tudo. Muitas vezes eu queria fechar a loja, queria fazer um saldão dos vinhos para fechar tudo, sabe? Porque eu não me sentia assim preparada. Então, acredito que o apoio, né, dos amigos e da família. O Rubens também já passou por todo esse processo de abrir uma empresa, enfim, né, falhar, tentar de novo. Então, o meu pai, como incentivador desde o início, também ajudava financeiramente, né, as coisas que a gente precisava, emocionalmente, com certeza. Então, o que me manteve de pé foi eles e também que eu pudesse acreditar em mim, né? Eu tive muitos momentos de reflexão comigo mesma, pensando justamente que eu precisava ter força, né? Que eu precisava, pelo menos, sentar, né? Então, eu faço faculdade de biomedicina, muitas pessoas não sabem, mas eu pensava assim, antes de abrir a loja física, eu vou tentar ao máximo fazer dar certo. E se não der, eu tenho outro caminho para seguir, sabe? Então, isso me deixou mais tranquilo. Mas eles sempre me falando ao redor de que sim, ia dar certo, que eu tinha muita perseverança, eu tenho muito amor pelo vinho, por essa jornada. Então, quando a gente tem amor e dedicação, principalmente pelo assunto, a gente vai mais longe com certeza e tem essa confiança para fazer tudo dar certo. Você fala uma coisa importante, assim, que é ter um plano B caso dê errado, né? Mas pensando nisso, você acha que o empreendedorismo, ele é para pessoas que já têm muito dinheiro ou que têm a possibilidade de um investimento?
ou é possível encontrar outras alternativas, assim, para empreender? Não, com certeza, sim, tem muita gente que tem muito dinheiro, muito patrimônio, que consegue fazer isso mais rápido, né? Mas no meu caso, desde o início da Barrica, eu fui colocando meu dinheiro, né? Investindo na Barrica com o meu dinheiro. Então, a partir do momento que eu não precisava mais injetar o dinheiro, foi que eu percebi que eu não precisava, assim, ter muito, né? Aos pouquinhos eu ia comprando uma coisa, ia comprando outra, né? Então, a gente tem que ter paciência pro início, né? Claro que eu, por exemplo, eu não nasci numa família rica, poderosa e que tem, né, muita estrutura nesse sentido financeiro, então eu ia com calma, né? Eu comprava uma coisa, daí vendia os vinhos, com lucro comprava outra, né? Então, para quem é assim como eu, a gente precisa ter um plano. Então, eu fazia metas e planos, assim, mensais, né? Então, quando terminava o mês, eu dava uma analisada em tudo e já planejava o próximo, né? Então, eu sempre fiz tudo com calma, por mais que eu seja uma pessoa não muito paciente, né? Mas, nesse sentido, a gente precisa fazer um passo de cada vez, né? Então, eu digo por conta própria, experiência própria, que a gente não precisa ter muito dinheiro, e sim ter paciência e pensar nas decisões que a gente vai tomar no início, que é o que vai principalmente dar vida, assim, ao negócio. O que muda mesmo, então, é o tempo, né? De você conseguir fazer as coisas do jeito que sonha, né? Então, ir devagar, assim. Até tem uma questão, você demorou um pouquinho para sair do teu emprego anterior, né? Continuou fazendo as duas funções por um tempo. Eu acho que muitas pessoas fazem isso. E eu queria entender quando que tu entendeu que era hora de, tipo, posso me dedicar, vou fazer essa aposta, assim. Então, eu pensei, foi uma vez que eu e o Rubens fomos lá no meu pai, né, no almoço de domingo. Então, a gente começou a rever a minha vida profissional, atual, e fazer os cálculos, e fazer, né, tudo. A gente pensou em tudo, como que era a minha rotina, tudo o que acontecia de problemas, né, assim, que precisava resolver, de cargo, de tudo, né. Então, a gente viu que eu ficando ali e não dando toda a minha energia para a barrica ia continuar, assim, no mesmo nível, né. A gente não ia evoluir. Eu precisava dedicar toda a minha energia, que eu fazia isso durante o horário comercial, só que para minha empresa. Então, foi a partir daí que a gente começou a realmente pensar sobre isso, né? E fazer planejamentos para ver se já era a hora certa, principalmente financeiramente, para não dar um passo maior que a perna e, né, daqui a um mês ter que fechar a loja. Então, foi nisso. Eu já não me via mais trabalhando como CLT, né? Eu já não me via mais nessa empresa. Parecia que eu já não tinha mais... Eu não ia mais evoluir lá dentro, assim, né? Então, como eu já tinha um negócio próprio, eu resolvi apostar todas as fichas, né, na barrica, e eu não me arrependo em nenhum momento. Eu acho que eu deveria ter feito isso antes, inclusive. Eu tinha separado aqui uma pergunta sobre o que você faria diferente nesse processo. Talvez essa seja a resposta. Teria feito antes? Antes, com certeza. Então, agora, depois de uma semana e um pouquinho de inauguração, que a gente viu, né, desde a inauguração, que foi bastante gente, né, e bastante gente importante, clientes já fiéis da barrica. Então, a gente viu que todo dia a gente vendeu. E todo dia para pessoas diferentes, pessoas iam buscar a barrica lá, né? Que ainda não tinham comprado, por exemplo, né? Então, a gente viu que ali, a gente, tendo um espaço físico, ia conseguir acolher mais pessoas. O pessoal gosta de ir lá ver, pegar o vinho. Esse vinho tem tais características, é de tal safra, vem de tal lugar. Pegar o rótulo e ver, sabe? Então, pedir também, o pessoal pede muito. Porque eu falo bastante, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso. Então, principalmente nas degustações, eu fico um tempão conversando e
e passando as informações, o meu conhecimento, né, pro pessoal. Onde é que tu buscou os conhecimentos, Lisane? Então, eu faço, né, bastante cursos e eu sempre procuro assuntos, no caso, no mundo do vinho que eu gosto, e eu vou até o fundo, sabe? Então, agora eu tô fazendo um curso que ele é de 1 ano e meio, então eu sempre estou buscando isso, né? Futuramente eu quero investir num curso de sommelier profissional mesmo, para ter principalmente esse cargo, né? E, enfim, fazer as provas presenciais, técnicas, que é uma coisa que eu gosto muito, é técnica, né? Então, uma coisa que eu sou muito curiosa e sempre vou buscar isso nos meus cursos, enfim. Eu acho que tu deixou já aqui várias dicas contando a tua história sobre como empreender, assim. A questão do planejamento, principalmente financeiro, se você não tem um investidor, se você não tem muito dinheiro. A questão de buscar esse conhecimento, né, de ir atrás do que pode fazer você se desenvolver. E durante esse tempo, você trouxe pra gente que acabou desenvolvendo algumas habilidades que não sabia que tinha e descobrindo algumas outras que ainda precisa trazer à tona, assim. Vamos falar sobre elas, o que foi que tu se descobriu aí e o que tu acha que ainda dá pra explorar? Então, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida com quem eu não conheço, então para estar aqui, por exemplo, já é um desafio para mim, né? E nas primeiras degustações, principalmente, eu falo bastante nisso porque eu falo com várias pessoas, né? Então, principalmente foi a comunicação, que antes eu só escrevia, ou né, no Insta, no WhatsApp. Então, agora eu tô treinando isso, né? Cada vez mais, principalmente comunicação. E como eu fico sozinha ali na loja, eu tenho que ser o financeiro, o administrativo, o RH, vendas, tudo, né? Então, é tudo novo. É tudo novo porque antes, na verdade, eu só fazia venda, fazia reposição de estoque e estava tudo certo. Só que agora eu preciso me organizar. Realmente, a gente tá buscando muita coisa diferente para trazer para cá. Então, eu preciso dessa gestão. Então, a gestão também é uma coisa nova para mim e que é uma das habilidades que eu sei que eu preciso evoluir, né? Então, estudo só sobre os vinhos, sobre esse assunto, mas também sobre a gestão, sobre a administração da empresa, sobre vendas, técnica de vendas. Então, tudo isso aí acaba ocupando o meu tempo, né? E onde é que tu busca essas informações? Tu acha que, por exemplo, assim, vamos falar do poder público, né? Das prefeituras, do estado, da União, criarem projetos, programas para desenvolver isso nas mulheres, né? A gente tem um dado do Brasil que 42% das mulheres que empreendem por necessidade. Então, elas precisam criar uma renda e elas criam o seu próprio negócio. Muito possivelmente, essas pessoas não têm um conhecimento da gestão, né? Não conhecem nem as leis, às vezes, não podem ter um contador. Tu acha que o papel do poder público dentro desse contexto do empreendedorismo como um todo, não só das mulheres, seria dar essas oportunidades de aprendizado? Tu acha que é um caminho legal, assim? O que tu pensa sobre isso? Então, eu acredito que tendo até cursos online, sabe? Ou fornecendo cursos da prefeitura gratuitos, né? Porque normalmente o pessoal, assim, pelo menos no meu conhecimento, não tem poder financeiro para investir. Principalmente numa coisa que ainda não começou. Como é que tu vai investir um alto valor, né? Se tu ainda não começou a empresa, né? Tem todo aquele receio. Então, se tiver cursos, tanto online quanto, né, na prefeitura, por exemplo, para a pessoa dar o primeiro passo. Por exemplo, o menor aprendiz, né? Às vezes tem empresas que não dão essa chance, né, para o menor aprendiz. Como é que tu vai ter uma experiência se ninguém te dá essa oportunidade? Então, eu penso que para empreender seria no mesmo sentido, né? A gente ter mais oportunidade para isso. Que nem sempre a gente tem pessoas que têm apoio de família,
talvez um apoio financeiro para começar, né? Então, eu acho que seria importante esse sentido de ter mais... como é que eu posso dizer? Ter mais oportunidades, assim, ou ter mais investimento. E mais realmente cursos, assim, gratuitos. Eu acho que esse é o... Porque aqui é a terra do empreendedorismo, né? Então, faz sentido o poder público realmente investir nisso. Porque a gente não vê, assim, cursos sobre isso. É mais sobre administrativo ou cursos, assim, em empresas específicas, né? Mas realmente palestras, enfim, sabe? Coisas que incentivem realmente o início do empreendedorismo. Eu acho bacana, por exemplo, né, a nossa primeira edição do Empreendedoras em Foco, a gente tem como parceiro a Prefeitura Municipal de Tapejara, e eu entendo que eles abraçarem esse projeto junto com a gente também é uma forma de estimular o empreendedorismo feminino, porque o que você está falando aqui sobre a tua história, que para ti pode ser algo muito natural, como eu comentei, traz muito conteúdo e muita informação e muita dica para quem está começando, está com medo, ou para quem já está há muito tempo. Eu acho que os desafios nunca acabam, né, Dani? Quando você supera alguma coisa, acaba surgindo um outro desafio que você tem que estar sempre aprendendo. E muitas vezes nesse processo, e aí eu estou falando da minha experiência, queria saber se você também, a gente se sente sozinha, né? É bem solitário, assim, que você não tem muito com quem compartilhar, porque é você que está vivendo aquela situação. Você passa por isso também, e se sim, onde é que busca refúgio para voltar para o centro, assim, para entender que você não é impostora, tá tudo certo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar também a nossa cabeça, o nosso psicológico, assim, né? E parar um pouquinho e pensar no que a gente já passou. A gente tem desafios que a gente enfrenta e vence eles, né? Mas logo após vão surgir outros, né? Então, principalmente o empreendedor iniciante sempre vai ter desafios, né? Então, a gente não pode se deixar abalar. Eu quero trazer inovação nesse mundo dos vinhos para Tapejara, para a região, né? Então, eu sei que eu não posso parar na minha zona de conforto e fazer só o que eu faço, só vender vinho e tudo tranquilo, né? Então, eu quero explorar mais isso porque esse assunto me dá um caminho para fazer isso, né? Então, eu principalmente trabalho o meu eu, né? Eu tento não me refugiar muito nos outros, né? Assim, eu paro um pouquinho e penso no que eu já passei, todos os medos que eu já tive, para conseguir ter força para continuar. Então, eu acho uma dica importante é a gente parar um pouquinho da rotina e pensar no que a gente já passou realmente, porque às vezes a gente tenta passar para outra pessoa toda a nossa história, todo o nosso dia a dia, mas a gente não consegue, né? Às vezes só a gente que sente mesmo o que acontece. Então, essa é a minha dica principal, é focar em si mesmo e trabalhar o psicológico também. E tomar um bom vinho nos intervalos, né? Com certeza. Eu acho que também traz uma tacinha, 2 talvez. Relaxante. Ajuda a aflorar as ideias também. Com certeza. Eu tô brincando, né? Porque a gente sabe que o álcool, ele atrapalha nessa reflexão. É importante estar sóbrio, né, Dani? Com certeza. Mas eu penso que esses momentos de lazer, eles são essenciais, assim. Eu sempre tenho isso muito presente, assim, que eu acho que as cidades menores, elas têm menos opções de lazer. Uhum. E faz com que as pessoas acabem buscando refúgios que nem sempre são tão saudáveis, né? Então, a gente tem que se dar isso também, né? Nós somos uma região aqui que, bom, é a terra do empreendedorismo, né? Mas as pessoas focam muito no trabalho, né? Eu acho que esses momentos, assim, de descanso, de reflexão, são essenciais para que você consiga continuar dando passos longos, né? E, inclusive, a gente está encerrando mais um bloco e no próximo vamos falar sobre futuro. Afinal, né, com uma pessoa visionária aqui que está trazendo tanta transformação, acho que tem muitos planos aí também que a gente vai conhecer depois do intervalo.
sábado é o melhor dia da semana, sabe por quê? É o dia que você decide o que quer fazer. Para começar o seu dia super animado, ouça o Clube Sing 7 comigo, Malu Comirã. Eu garanto que o seu final de semana vai iniciar com a energia lá em cima. Bora comigo! Estamos de volta e depois de entender como tudo começou, os aprendizados ao longo desse caminho, a gente vai saber para onde vai, né, Dani? Quais os planos de vocês para o futuro? O que vocês estão planejando aí, projetando? Já vi que você gosta bastante de planejar, que é o que te deixa segura e não sou especialista, mas talvez se alguém puder falar, é o recomendado, eu acho. Com certeza. Eu planejo em tudo, né? Tanto é que até em viagem, uns 3 meses antes, eu já tô planejado. Então, para Barrica, com certeza, o planejamento é uma das principais funções que a gente faz. A gente tem algumas novidades que a gente vai lançar daqui uns dias. Então, a gente faz consultoria, principalmente, né, se for para casal, se for, tipo, você quer saber mais sobre isso, se aprofundar mais, a gente tem um material que eu vou saber primeiro os teus gostos, qual o teu nível de entendimento, e aí eu vou abrir 3 vinhos lá na Barrica, né, a gente faz. Então, a gente vai começar ali uma degustação, eu e você, né, então ali você vai aprender, a gente começa a entender muito sobre o vinho até na percepção visual. Então, ali a gente já tem muitas características do vinho, né? Então, se ele está estragado, se ele tem algum defeito, se ele é um vinho jovem, se ele é um vinho que passa por barrica, se ele é um vinho velho, que a gente chama que tem um amadurecimento de anos, né? Por exemplo, a gente teve um vinho na primeira degustação, lá da Califórnia, que era da safra de 2012. Então, quando a gente fez a análise visual, antes de tomar, antes de qualquer coisa, a gente viu que ele estava alaranjado, assim, uma cor de telha, que é uma característica, né, dos vinhos que já são mais velhos, tem mais amadurecimento. A gente vai lançar também um clube de vinhos mensal, que a gente está estudando e organizando. Nós também vamos lançar o site da Barrica, que dá para o pessoal comprar os vinhos, né, pela internet, colocar para retirar, para a gente entregar ou para cidades do mundo afora, a gente faz o envio, né? Então, essas são algumas das coisas que a gente está se planejando para fazer futuramente. E, claro, novas edições das degustações, principalmente a de sopa no pão, que, assim, é uma das que nós vamos ter que fazer umas 3 ou 4 esse ano. Que o pessoal teve um pessoal que ficou de fora no passado e que quase chorou pedindo para ter mais esse ano. Então, a gente vai organizar isso aí também. E aí, todos os eventos, a partir de agora, vocês organizam um espaço de vocês ou vai itinerante, assim, também? Então, a gente faz normalmente no Círculo Trentino, que é na saída para Passo Fundo, que é um museu, né, que eles fizeram sobre, né, a família italiana, enfim, tudo. Então, a gente faz lá, desde a 3ª edição, se eu não me engano. Então, lá é um espaço que a gente consegue receber de 30, 40 pessoas, mais ou menos, que é o espaço maior, né? Mas a gente também está com ideias de ir para outras cidades fazer a degustação, né? Fechar uma parceria com algum restaurante, enfim. A gente tem essa parceria com o Sendai Sushi em Ibiaçá, né? Que a gente vai lá e faz a degustação. Tanto é que ela tem um vinho nosso que ela pega de nós para ter lá no sushi dela. Então, a gente quer fazer isso também a partir de agora. Mas ali na Barrica, como a gente tem espaço para umas 10 pessoas, talvez a gente comece a fazer degustações privativas, né? Nesse sentido, para conseguir receber. Para saber tudo, só seguir a Barrica de Fogo no Instagram, ouvir a rádio também, que a gente vai trazer muita informação. E, Dani, na minha visão, tá muito claro, assim, que é impossível a gente falar sobre empreendedorismo feminino e não falar sobre preconceito, não falar sobre machismo. Quando falamos também de uma pessoa jovem, queria entender como é que foi tua caminhada nesse sentido, assim. Vamos começar por ser uma mulher mais jovem. Já sofreu algum tipo de preconceito? Já teve uma dificuldade maior em relação a isso? Como é que foi até agora?
Então, alguma coisa sempre surge, né? Como eu tenho 23 anos, né? Normalmente não é comum, assim, que pessoas da minha idade iniciem um negócio. Então, sempre tinha muito isso de, vai dar certo, você é muito nova para isso, por que que você não estuda, ou enfim, né? Mas eu nunca fui uma pessoa que dá atenção para essas coisas, né? Eu sempre foco em mim e eu sei que se eu fizer, as pessoas vão falar alguma coisa. E se eu não fizer nada, as pessoas também vão falar, sabe? Então, eu prefiro fazer a minha caminhada, né, a minha história, e focar nas pessoas que me apoiam, que me ajudam com isso, e esquecer as críticas ruins, que não são construtivas, né? Então, eu tento ao máximo esquecer esses preconceitos, já ouvi bastante coisa, né? Normalmente, homens têm esse lado, não vou generalizar, claro, né? Mas eu já trabalhei em lugares assim que os homens casados, enfim, só por, né, a mulher ser nova, da conversa, ter esse... achar que pode falar qualquer coisa, né? Então isso também teve no início do negócio. Mas a gente esquece tudo e foca na caminhada, né? Porque se a gente for escutar a opinião ruim das pessoas, a gente não faz nada e fica no mesmo lugar, não evolui sempre, né? E tu acha que a tua atuação, ela ajuda a combater esses preconceitos, no caso do machismo, por exemplo, dessa desigualdade de gênero que nós sabemos que existe muito e no mercado de trabalho, assim, ainda mais cruel. Você, por exemplo, é uma pessoa que se coloca à frente de um negócio e está ensinando, né? Talvez essa tua posição faz com que algumas pessoas sintam medo ou gostaria de ser assim, e isso tudo traz um sentimento que às vezes traz uma reação junto ali, né? Tu acha que tu se colocar e com essa segurança, com essa certeza de quem tu é, ajuda a construir uma igualdade, assim, ajuda, né? A gente sabe que tá muito longe, assim, mas como é que tu enxerga a tua atuação como uma empreendedora nesse universo, assim? Eu acho que é um início, né? Principalmente aqui, que é uma cidade pequena, né? A gente tem essa situação realmente frequente, mas eu espero que com isso eu consiga inspirar as mulheres da minha idade, né? Que não são mais meninas, é importante ressaltar isso. A gente tem maturidade, sim, né? Então, para começar um negócio. Não é só porque a gente tem 23 anos que não sabe de nada, que, né, precisa ficar no trabalho integral só. Enfim, eu espero muito que eu esteja incentivando novas mulheres a iniciar, né, ou continuar o seu próprio negócio. E sim, uma das coisas de machismo que acontece é um homem mais velho, principalmente, achar que sabe mais, que eu não sei nada sobre vinho, sabe? E que quer se, de certa forma, me humilhar assim, na frente de outras pessoas. Isso já aconteceu, sabe? Mas, como eu tenho certeza do que eu sou, do que eu sei, eu tenho uma autoridade de assunto sobre vinho para falar que eu sei do que eu estou falando. E senão eu não estaria fazendo isso, com certeza, né? Não ia estar julgando informações que não são verdadeiras sobre isso. Então, a gente vai mudando isso aos poucos. Eu acredito que é o início de uma história que com certeza vai mudando, né? Eu acho que o machismo, enfim, nessa questão já diminuiu um pouco, né? Tem mulheres se introduzindo, né, no meio do empreendedorismo e deixando de lado isso, né? A gente às vezes não pode escutar tudo que as pessoas falam e levar a sério. Mas é importante escutar, enxergar e seguir exemplos de mulheres que nos inspiram, né? Eu gostaria que tu trouxesse aqui, vamos começar num nível maior. 2 mulheres que são referência para ti dentro de um cenário mundial, nacional, e até você já falou, uma mulher que te inspira aqui em Tapejara, e queria saber o que dessas mulheres existe em você, ou que você usa como um mantra, te ajuda a seguir.
Vamos começar no mundo do vinho, então, mais internacional. Eu levo em consideração muito a Madame Bollinger, né, que foi uma mulher francesa, né, da região de Champagne, na França, que ela ficou viúva aos 40 e poucos anos de idade, sem filhos nem nada, então ela pegou a empresa, né, do falecido marido e deu sequência, né. Então, eram anos de guerra, né, na Europa, enfim, a mão de obra, os recursos eram bem escassos. Mas mesmo assim, ela seguiu, né? Ela fazia questão de conhecer cada funcionário que ela tinha, que eram vários, né? Inclusive, ela tinha uma bicicleta que ela fazia questão de passear com elas nos vinhedos. Ela fazia isso todo dia, era um ritual. Então, essa empresa dela foi uma das grandes precursoras, assim, com o champanhe. Então, ela incentivou diversas mulheres também que perderam os maridos, né, a continuar com as empresas vinícolas que elas herdaram. Então, ela, para mim, é uma inspiração, né, nesse sentido. E eu tenho também, vou até tirar aqui, vou abrir para vocês. Uma mulher que não é uma mulher fictícia, que é a Princesa Leia. Eu tenho até ela tatuada aqui. Então, desde criança, ela foi uma inspiração, assim. No caso, a minha primeira e única tatuagem tinha que ser dela. Desde criança, as meninas se apegam, né, a princesas da Disney. Mas eu sempre fui fora da curva. Então, ela foi uma personagem, né? Uma personagem de Star Wars, para quem não conhece. Uma personagem que me inspirou desde criança. Então, ela não dependia, né, de homem nenhum para conseguir fazer as funções dela, né? Então, ela tinha muita garra, muita perseverança. E ela... Como é que eu posso dizer? Ela... Meu Deus. Liderar? Ela tinha uma liderança, exatamente. Então, assim, ela sempre mostrava força, né? Então, não era aquela princesa em apuros. Ela salvava as outras pessoas, na maioria das vezes. Então, ela é uma inspiração desde sempre. Tanto é que ela tá tatuada na pele, né? Eu levo ela, tanto a Carrie Fisher, que era, né, a atriz que interpretava ela, também foi uma mulher incrível. E que faleceu não faz tanto tempo, né? Também foi uma dor bem grande. E aqui em Tapejara, novamente a Nath, né? Que sempre me incentivou. Agora ela tá abrindo o espaço dela, o espaço Zenit, que é com mais profissionais, né? Ela sempre trabalhou sozinha, então... como eu sou uma grande amiga dela e a gente compartilha, né? Experiências, esse foi um grande passo para ela. O que também me incentivou a dar um grande passo para mim. Então, a Nath, ela é uma amiga inspiradora, maravilhosa, uma mulher sensacional. O que dela tem em ti, assim? Como que ela te inspirou? O exemplo ou foi uma história, assim, muito parecida com a tua, que vocês se identificaram? Eu acho que foi uma história parecida, né? Porque ela também trabalhava no CLT e ela decidiu sair disso e seguir o sonho dela, né, de ser maquiadora, né, enfim. E ela também abriu um negócio sozinha, né, então eu também me vejo como ela de começar a ter uma segurança para isso. Ela me deu uma segurança para isso, né. Então a Nath também, foi com ela que eu comecei, depois daquela viagem de Bento, a ter conversas sobre vinhos, né, o que me incentivou primeiramente a fazer o Insta. E depois eu até comentava com ela que eu não queria mais, que eu ia fechar a loja, que eu ia fechar a barrica, e ela me falou, não, você não pode fazer isso, você tem que pensar melhor, as pessoas querem saber mais sobre isso, e você é apaixonada nesse mundo, né? Então, quando a gente tem paixão, a gente tem que seguir, né, no caminho. Foi como ela fez, né? Então, inclusive, a gente vai estar... Ela esteve presente na minha inauguração, e a gente vai estar presente na inauguração dela, que vai ser um momento maravilhoso para as duas, com certeza.
essa união, essa ajuda, com certeza é o que faz muita diferença no empreendedorismo feminino, né, Dani? Eu acho que só a mulher sabe o que a mulher passa, né? A questão da maternidade, dos tabus, né? A mulher tem mais empatia. Infelizmente, só a mulher tem mais empatia em relação a algumas tarefas que sobrecarregam a mulher, né? Então, eu acho muito bonito, assim, ver você falar. A gente está chegando no final da nossa entrevista, uma pena, porque daria para ficar aqui conversando muito tempo, assim, e entendendo toda a tua trajetória e todas as informações que a gente trocou, dá para perceber que as tuas referências, elas ficam muito em evidência. Então, não precisaria da tatuagem da Princesa Leia para entender, assim, o quanto tu traz, assim, dessa garra, dessa vontade de estar à frente e enfrentar os desafios que não são fáceis, né, como a gente falou até agora. Do Taekwondo também, que a gente acabou não falando, né, mas que rege a tua vida também, né, que tem muito... acho que é uma questão de respeitar, né, não sei o que tu acha como que tu resume, assim, essa filosofia do Taekwondo que tá dentro de ti? Na verdade, quando eu me mudei pra cá, eu sempre dancei em CTG, né? Desde os meus 6 anos. Então, quando eu vim morar aqui com a mãe, eu queria alguma coisa, mas eu não queria o CTG porque minha raiz tá lá, né? Eu não ia correr pro Lagoa também. Eu não ia conseguir trocar isso por nada, né? Então, eu fui participar de uma aula experimental do Taekwondo. E assim, por incrível que pareça, eu me achei, né? Então, eu nunca achei que eu fosse fazer uma arte marcial, que era a última coisa que eu ia fazer. Mas a gente tem muita disciplina, muito respeito, né? Com os mais graduados, digamos assim, também. A gente é uma família, então meus principais amigos estão lá também, né? Aqui em Tapejara. E também a gente trabalha muito a questão também motora, né? Porque eu era meio desastrada. Então, a questão motora de conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo, de ter como é que eu posso dizer? Na verdade, mais a disciplina e a questão de criar laços, né, dentro do Taekwondo. É uma arte que, na verdade, a gente explora muitas emoções, né? Então, é um lugar que eu me sinto livre, assim, que eu paro de pensar no cotidiano, no dia a dia, e eu foco nisso. A gente se desestressa, principalmente, né? E também cria essa disciplina que a gente vai evoluindo ao passar das faixas, né? Subindo os degraus. Então, eu coloco isso muito parecido com a barrica, né? A gente sobe os degraus para evoluir, e a mesma questão do Taekwondo. E muito importante você deixar de ser estabanada, porque afinal de contas lida com muitas garrafas. Muitas garrafas, muitas taças de cristal. É perigoso. Poderia dar alguma coisa errada no negócio, né, Dani? Dani, queria dizer que foi um prazer te receber aqui, conhecer a tua história, conhecer a história da barrica. Eu vou encerrar com uma frase que tu escolheu, que é da Princesa Leia. E eu quero que você se despeça também falando dessa frase, embora eu acho que ao longo de toda essa entrevista você já trouxe isso muito presente, que é: a verdadeira batalha é vencida na mente antes de ser travada no campo. Essa frase específica, eu me espelho muito nela, né? Como eu já disse antes. Mas essa frase em específico me dá uma clareza maior do que eu quero buscar e do que eu realmente estou fazendo agora, né? Que normalmente a gente tem os desafios, as pessoas falando, não vai dar certo, alguma coisa, enfim, eu falei bastante em focar em nós mesmos e também trabalhar o psicológico. Eu acho que essa frase entra bastante na minha vida e principalmente no dia a dia reflete muito. Bom, a gente só tem a desejar vida longa, barrica, agradecer o vinho também, que tá uma delícia, e a gente está sempre disposta aí a receber uma empreendedora que tem uma história tão bacana quanto a tua. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais. Então, novamente, eu deixo o convite para o pessoal ir até a Barrica, no Edifício Profissional Center, sala 704, para conhecer um pouquinho mais sobre os vinhos,
seguir a gente também no Insta, @Barrica de Fogo, ficar por dentro dos próximos eventos de degustação e também saber um pouquinho mais de curiosidades e dicas sobre esse mundo maravilhoso do vinho. E assim, a gente conclui mais um episódio, na verdade, o primeiro episódio do Empreendedoras em Foco, uma realização da Rádio 107, também na Prefeitura Municipal de Itapejara. Eu espero que você tenha se inspirado e motivado com as incríveis histórias que a gente compartilhou hoje. E lembra sempre, o empreendedorismo não conhece limites de gênero, idade ou origem. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e cada conquista é uma vitória que a gente deve celebrar. Eu agradeço a nossa convidada, Daniele, mais uma vez, por compartilhar essa jornada dela conosco e agradeço a ti também, nossa estimada ouvinte, espectadora, seja onde é que esteja nos acompanhando no rádio, no YouTube, no Spotify, pelo aplicativo da rádio, no site da rádio. Obrigada por estar junto com a gente nessa jornada de descobertas e inspirações. Até o próximo episódio do Empreendedoras em Foco, onde a gente continua celebrando o poder e a criatividade das mulheres no mundo dos negócios. Até mais!